E aí, já parou para pensar que um relacionamento, na verdade, nunca é só sobre duas pessoas? Pois é, a ideia que a gente vai explorar hoje é bem poderosa. Cada casal é, na real, um encontro de histórias familiares inteiras. É uma herança que a gente carrega, muitas vezes sem nem se dar conta. Então, para a gente começar, olha só essa pergunta na tela. Será que as figuras mais importantes da nossa vida lá da infância estão de alguma forma participando do nosso relacionamento adulto, mesmo sem estarem ali presentes? A resposta, olha, pode ser bem surpreendente. O conceito por trás disso tudo tem um nome: herança sistêmica. Pensa nela como se fosse uma espécie de mochila emocional que a gente recebe dos nossos pais, dos nossos avós. Cada pessoa chega no relacionamento carregando a sua própria mochila, o seu sistema. E é justamente quando essas duas mochilas se encontram que, nossa, aí que o bicho pega. É daí que surgem muitos daqueles conflitos que a gente nem sabe de onde vieram. Mas tá, e como é que essa herança aparece na prática? Bem, ela vem como ecos lá da nossa infância. Aquelas dinâmicas que a gente viveu quando era criança não somem não. Muitas vezes elas são reencenadas, sabe? Como se a gente estivesse tentando resolver uma conta antiga. Só que agora, no presente. E aqui fica muito claro como isso funciona. Imagina alguém que passou a infância tendo que caçar a atenção de um pai meio distante. O que acontece depois é batata. Inconscientemente, essa pessoa vai lá e se atrai por um parceiro que é, adivinha, desatento também. Ou outro caso ali, se a pessoa se sentia invisível para os pais, acaba numa relação onde se sente exatamente assim, ignorada. A dinâmica se repete quase como uma tentativa de finalmente ganhar aquele jogo antigo. Essa citação aqui é muito forte e diz tudo. Nossos pais são os nossos primeiros professores sobre o amor. E o comportamento deles, para o bem e para o mal, acaba virando nosso manual de instruções para relacionamentos. Como diz o exemplo, um pai muito controlador pode ensinar sem dizer uma palavra que ser amada é o mesmo que ser controlada. E isso leva a gente para um território psicológico bem poderoso, a transferência. Sabe o que é? É quando sentimentos muito fortes, tipo aquela raiva guardada do pai ou da mãe, são, sem a gente perceber, redirecionados. E a gente vai lá e pá! Descarrega tudo em cima do nosso parceiro ou parceira. O material de base para essa análise traz um caso que é um retrato perfeito disso. Pensa num cara que cresceu com uma mãe que ele achava sufocante. A raiva dele nunca foi resolvida com ela, ficou ali, guardada. Anos depois, já casado, ele começa a olhar para a esposa e a enxerga como uma generalona, super controladora. Ele está projetando a imagem da mãe nela. E como ele reage? Com birra, com atitudes infantis, exatamente como uma criança faria com aquela figura de autoridade do passado. Pois é, e essa dinâmica infantilizada toda nos leva para outra grande disfunção, que é quando a parceria de iguais simplesmente se transforma numa relação doentia de pai ou mãe para filho. O ideal, o objetivo de qualquer parceria, é uma relação que a gente chama de horizontal. Imagina aí duas pessoas lado a lado, olhando na mesma direção. Dois adultos, de igual para igual. Simples assim. Só que quando o desequilíbrio acontece, a relação vira vertical. Uma pessoa assume o papel de pai ou mãe, olhando de cima, cuidando, controlando, enquanto a outra é colocada no papel de filho, olhando de baixo para cima. A igualdade, aí, já era, foi para o espaço. Essa frase das fontes é um soco no estômago, de tão direta. Ela resume bem essa perda. No momento em que essa troca de papéis acontece, a parceria romântica, puf, deixa de existir. A intimidade do casal é substituída por uma dinâmica de mãe para filho, pai para filha. E para a pessoa que é colocada no papel de filho, as consequências são devastadoras. Como está aí na lista, ela se sente desvalorizada, frustrada, perde a autoconfiança e, sem ferramentas de adulto, recorre ao quê? A birra, a gritos, muitas vezes buscam refúgio no distanciamento ou até em vícios, como uma válvula de escape para fugir daquela pressão. Agora, vamos para outro pilar fundamental que pode ser totalmente abalado por essa herança: a confiança. E aqui, a gente não está falando só de comportamento, não. A gente está falando do núcleo, da cola que segura a relação. Sobre essa ótica sistêmica, a confiança é bem mais do que só a fidelidade física. Ela é vista como um elo energético, um acordo invisível que mantém o casal unido. E é por isso que uma quebra de confiança pode acontecer mesmo sem contato físico, como numa troca de mensagens íntimas com outra pessoa. O que se rompe ali não é o corpo, é esse vínculo essencial. E quando esse elo se quebra, ele cria o que as fontes chamam de fantasma da desconfiança. Essa ferida do passado começa a assombrar o presente, colocando um filtro em todas as interações. Fica impossível enxergar a pessoa real que está ali na sua frente.
O contraste é gritante. Com confiança, se tem um casal inteiro, conectado de verdade. Sem ela, mesmo que a convivência diária funcione, a intimidade morre. As pessoas podem virar bons amigos que administram uma casa, mas a relação de casal, na sua essência, está quebrada. Ok, diante de tudo isso, a questão que não quer calar é: tem saída? Sim. E agora a gente vai focar na solução, em como é possível sair dessas repetições e resgatar uma relação que seja de fato adulta. O caminho para a solução, então, passa por estes 3 passos. O primeiro é aceitar os pais como eles foram, com as luzes e as sombras, sem tentar mudar o passado. O segundo é devolver. É reconhecer os padrões que foram herdados e, simbolicamente, devolver eles para o sistema familiar de origem. E, por fim, resgatar o seu lugar. Sair conscientemente do papel de criança e ocupar o seu espaço de parceiro adulto e igual na relação. Porque o objetivo final é sempre voltar para aquela relação horizontal. Um lugar onde 2 adultos caminham lado a lado, livres dos fardos que não são deles, deixando os problemas dos pais com os pais. E para terminar, fica a reflexão. Nas discussões e nos sentimentos que surgem em um relacionamento, quantos são realmente sobre o agora? E quantos são, na verdade, ecos de conversas não resolvidas com figuras lá do passado? Diferenciar uma coisa da outra pode ser o primeiro passo para uma grande mudança. Fica aí a reflexão.